Olá! É com muita alegria que iniciamos mais um programa Mural, que é pura educação. E hoje com um tema muito interessante: aprender para ensinar, formação continuada de professores. E os dois pensamentos desse tema, desse programa, são: se você empregasse seu tempo em estudar, em pensar e planejar todos os dias, poderia desenvolver e usar o poder que você tem e com isso talvez mudasse todo o curso da sua vida. Quem disse isso foi um anônimo. E também o outro pensamento diz: é preciso estudar muito para saber um pouco. Foi o Montesquieu quem disse esse pensamento. Bom, não tem como falar em educação de qualidade que tanto almejamos sem mencionar formação continuada de professores, que já vem sendo considerada, juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas políticas públicas para a educação. A escola está desempenhando vários e novos papéis na sociedade atual. Nós sabemos disso. Este vem sendo um campo de constante mutação. E o professor tem um papel central. Ele é o responsável pelas mudanças. Ele é o responsável também pela mudança de atitude dos seus alunos, de todo um contexto social. E precisa muito estar preparado para os novos e crescentes desafios dessa nova geração. E para refletirmos sobre o tema de hoje, formação continuada de professores, a importância de aprender antes de ensinar, nós recebemos aqui na Sala do Mural a professora Márcia Rejane da Silva Brito, ela que é pedagoga, especialista em educação e gestão, também ela é especialista em alfabetização e letramento. E mais uma vez também, com muita alegria, recebemos a professora Gisela Almeida, ela que é psicopedagoga e mestre em educação. Vamos começar o nosso bate-papo nessa roda de conversa sobre um tema tão especial. E eu começo com você, professora Gisela. O professor, ao concluir a sua graduação, ele está preparado para o exercício da docência? Olha, professora, esse preparo, ele vem à medida que o professor inicia esse trabalho, a regência em sala de aula. Então, ele está apto pela academia, pelas nossas instituições, sim, a ministrar essa aprendizagem, esse conteúdo junto aos educandos. Mas o preparo, ele vem com o fazer pedagógico, com a intervenção que ele está proporcionando para esses alunos no processo de aprendizagem. Então, nós podemos dizer que ele sai, sim, apto das academias, com a fundamentação teórica, com todo um questionamento, mas a gente percebe que esse preparo, ele está diretamente relacionado ao fazer pedagógico dele, a essa regência que ele está ministrando. Ao chão de sala de aula. Isso mesmo. E a formação continuada, ela vai subsidiar esse processo, né, esse exercício da docência. Então, uma coisa vai ao encontro, né, vai ao encontro disso. Então, eu acredito que esse preparo, ele é contínuo, ele é para sempre. Então, enquanto ele for um profissional, né, da educação, enquanto ele for um professor, ele está no preparo para o exercício dessa docência. Então, você concorda que é preciso aprender muito para ensinar bem? Com certeza. Professora Márcia Rejane, como as instituições de ensino trabalham os grandes desafios desse exercício, do exercício da docência? É muito interessante a gente pensar como começa isso, né, esse processo. O professor, ele se torna professor, efetivamente um docente, na medida em que ele assume uma sala de aula. Então, ele sai da academia, teoricamente, apto para ensinar. Mas quando ele se depara com a diversidade da sala de aula, quando ele se depara com os ritmos diferentes das crianças, de adolescentes, jovens ou adultos, ele, às vezes, essa diversidade que ele encontra
trava todo aquele conhecimento que ele estava tão seguro e que ele chega achando que ele vai chegar a aplicar e as coisas vão acontecer e os alunos vão aprender, as dúvidas vão ser dirimidas dentro do contexto de sala, e aí as questões externas da sala de aula, que vem a questão da disciplina, que vem a questão de ritmos diferentes de aprendizagem, que vem de questões de culturas diferentes, que estão todas postas ali dentro da sala de aula. Então, isso faz com que o profissional tenha aquela falsa sensação de que eu não estou pronto, eu não estou preparado. Porque os desafios são muito grandes. Os desafios são muito grandes e nós, humanos, somos dinâmicos e criativos demais. E crianças e adolescentes são extremamente criativos, extremamente... Sempre uma surpresa. Sempre Todos uma surpresa. Os dias surpresas novas acontecem. Cada dia uma novidade, né? E essa novidade, essa dinâmica criativa da sala de aula faz com que toda aquela segurança do professor que chega, às vezes ele se sente inseguro e não era tanto quanto estava planejado, mas agora o que fazer e o como fazer. E aí as instituições, elas vêm no sentido de trazer os pares mais experientes para que possam contribuir com relatos de experiências, com estudos de casos, com vivências da própria escola, para que ele possa estudar e reaprender a aplicar isso. Reaprender não, aprender a aplicar essa teoria com essa dinâmica, com essa prática da sala de aula. Quem faz isso lá na sala, na instituição? Hoje é o coordenador pedagógico. Ele é o responsável por desenvolver atividades que levem o professor a refletir a sua própria prática. Então, o estudo, a formação prática começa nesse bate-boca, nessa reflexão, nesse diálogo, nessa troca entre docente e o seu coordenador. Trazendo contribuição, fazendo a tutoria do outro, né? Como se fosse ali o coaching, trazendo contribuições, trazendo estratégias diversificadas para minimizar um pouco esse desconforto inicial da docência. E ainda nesse ambiente escolar, nesse contexto de escola, eu te pergunto, é possível realizar essa formação continuada para os docentes, para os técnicos, né? Você falou do coordenador pedagógico, se considerarmos a carga horária de trabalho que ele necessita cumprir nessa escola, como fazer? Acho que esse é um grande desafio. Porque hoje a gente reconhece a formação continuada como algo inerente, ele tem que acontecer. Ele é da profissão. Se você ensinamos aquilo que aprendemos e só podemos ensinar na medida em que nos aperfeiçoamos e buscamos esse conhecimento. E aí cria-se quais as condições que temos para estudar, qual é o tempo que temos para olhar e refletir a nossa prática. Porque o que é a formação continuada? É você trabalhar levar o professor a estar cotidianamente refletindo a sua prática pedagógica. Isso que nós acreditamos que é uma formação que dê sentido e significado para o professor. Agora, como fazer isso é um desafio. Hoje, nas estruturas que nós temos de escolas públicas e privadas, isso está inserido na carga horária, né? Como hora atividade. Como hora atividade. Agora, nós sabemos que os desafios e o cotidiano nem sempre permitem, né, professora Gisela, que ocorra realmente, que efetivamente aconteça essa formação dentro do horário de trabalho. Talvez nós tínhamos que pensar, talvez não, temos cada dia mais a convicção que nós devemos agregar à carga horária do professor uma parte específica para a formação. O ideal seria, então, o professor em dedicação exclusiva. Sim, buscar. Nós chegaremos a isso um dia. Lutaremos, né? Estamos lutando para isso. Lutamos para isso. Professora Gisela, a própria LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela exige que o ano letivo ele tenha no mínimo 200 dias, com no mínimo 800 horas aulas, né? Dividido, isso dá o quê? 4 horas aulas dia de atividades para o aluno. Então, como conciliar isso, né, professor? Para se manter professor com os baixos salários que recebemos, às vezes nós temos que ir para 3,
duas no mínimo, duas, três jornadas, três instituições diferenciadas, esse trânsito cada vez mais complicado. Então, como fazer isso? Como conseguir esse tempo? Né? Nós chegamos lá, cumprimos carga horária e esse tempo de aprender, de estudar, de se formar. Você há de convir que é um desafio? Com certeza. É necessário nós pensarmos e ressignificarmos a seguinte concepção, que o trabalho do professor, o ser professor, não é só enquanto ele está na regência. Então, nós formamos, né, nos cursos de graduação, seja em pedagogia, em licenciatura, o nosso fazer é sempre pedagógico, é condição inerente da profissão à regência. Então, é preciso a gente desmistificar essa concepção de que o professor trabalha, né, considerar os dias letivos só em sala de aula e o trabalho efetivo com o educando somente às 800 horas. Porque o que acontece? Se a gente tivesse, né, esse ganho do quantitativo com a qualidade, né, o Brasil é um dos países, está entre os 5 primeiros países no mundo, que tem a maior carga horária, né, de horas de atividades com aluno e dias letivos. E, em contrapartida, nós temos uma péssima, né, um ranking muito baixo no PISA. Então, a gente vê que não é a quantidade que está relacionada à qualidade, mas essa qualidade, a maneira como ela é trabalhada. Então, eu penso que esses 200 dias letivos, nós poderíamos sim considerar a formação continuada sendo contemplado nesses 200 dias letivos. Então, por que não nós termos no início do semestre, né, essa formação continuada, ela também vir à medida, né, a cada 2 meses, distribuir nos bimestres e ser contemplada no cronograma, né, no calendário escolar. Isso quer dizer que as instituições de ensino, elas prevêem no seu calendário esses momentos diferenciados de formação continuada? É igual você estava falando. O que é que nós, professores, pensamos muito? Se eu for lá e cumprir meus 200 dias letivos, tudo bem? Não, não é bem assim. Como qualquer trabalhador, né, o professor, o profissional de educação precisa se qualificar, mas ele gosta de férias de 30 dias. Né? A lei diz isso para todo trabalhador. Então, como que a escola hoje está trabalhando com essas questões, desses momentos, para que no seu calendário ele possa contemplar essas formações? Geralmente, assim, as escolas públicas e privadas, elas se pautam por um calendário aprovado pelo Conselho, os Conselhos Municipais e Estaduais de Educação, e essas pautas, esses calendários, eles são construídos pelas próprias redes e chancelados pelos conselhos. É claro, num processo... A rede privada também. A rede privada também segue e pauta o que foi direcionado pelo Conselho Estadual ou Conselho Municipal, obedecendo às marcas de início e fim de ano letivo, de início e fim de semestre letivo, certo? Então, contendo os 200 dias letivos. As 800 horas. 800 horas. Mas não contemplando o momento de capacitação? Não, porque a própria lei diz assim, de efetivo trabalho com o aluno. Em cima disso, as redes contam como letivos o exercício da docência, aula mesmo, sala de aula. Quando nós colocamos trabalhos de capacitação, frente de formação, isso é a parte desse calendário. Dentro do calendário escolar, está previsto os momentos de horário de coordenação e planejamento, que são as paradas pedagógicas ou planejamentos quinzenais, semanais. Cada instituição, as redes públicas são normatizadas pelas suas diretrizes próprias. As redes privadas, cada instituição determina os seus momentos de coordenação. Esse momento de coordenação que ocorre semanal, quinzenal ou mesmo mensal, ele é um horário de estudo. Ocorre, professora, que nem sempre esse horário de coordenação, ele é efetivamente estudo e formação. Às vezes ele é alinhamento de orientações, repasse de informações, troca de informes mesmo. Nem sempre ele se constitui como espaço formativo, de reflexão, de troca de experiências, de vivências pedagógicas.
Muito raramente ele se constitui nesse espaço. Geralmente, essas paradas mensais ou quinzenais são paradas muito rápidas, ou às vezes de ajuste de organização do trabalho, correção daquela prova ali rapidamente, elaboração de um instrumento. Mas o que seria, então, essa formação no continuado? Eu quero falar mais, falaremos daqui a pouquinho mais sobre esses espaços acessíveis à formação continuada do professor. Mas eu vou chamar um breve intervalo comercial, voltaremos já já nesse bate-papo interessante sobre formação continuada de professores. Me aguarde, não saia daí porque é rapidinho. O Inove, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove, formação e gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta com o programa Mural e hoje com o tema Aprender para Ensinar, a importância da formação continuada para professores. Nós estamos recebendo nessa sala de bate-papo, a professora Márcia Rejane da Silva e a professora Gisela Almeida. E nós falávamos no primeiro bloco sobre espaços de formação continuada. E eu pergunto para você, professora Gisela, existe no Brasil ou no estado de Goiás, né, espaços de formação acessível ao professor? Existe sim. Esses espaços, tanto no Brasil quanto no nosso contexto do estado de Goiás, né? Espaços de formação para esses professores. Então, nós temos congressos, seminários, mas nós esbarramos em alguns condicionantes externos. Um exemplo é a remuneração, né? O dinheiro que se paga nas inscrições, para frequentar no traslado, na hospedagem, porque a gente tem congressos internacionais geralmente nos grandes centros, né, nas grandes capitais brasileiras. E aí o que acontece? O professor, a gente sabe da necessidade dessa formação, porque para eu aprender, né, porque me foi ensinado, e se me ensinaram eu aprendi. Então nesse processo de formação, eu não me formo sem formar o outro. Então a formação continuada, ela é condição para o fazer pedagógico desse professor. Só que aí nós... E condição sine qua non. Sine qua non, lógico, porque o especialista da área do conhecimento somos nós. Então, quanto mais conhecimentos nós tivermos, mais condições nós temos para ensinar. Só que esse espaço, ele não é acessível, principalmente nesse quesito do que o professor tem que... É muito dispendioso para ele, até mesmo financeiramente, não só financeiramente, porque existem também as parcerias que se fazem junto com as instituições educacionais, dos congressos, de feiras, né? Então, que proporciona aos professores, mas não contempla a grande parte dos professores e também o professor, como já foi discutido aqui, a carga horária que ele tem. Aí o que acontece? Muitas vezes esse professor é contemplado, ele até tem condições de ir, ganha essa inscrição, mas ele tem que estar no outro trabalho, ou o que é pior, professora, que é uma situação muito constrangedora, que é como se o professor ficasse devendo aquele dia de aula. Então aí ele sai para se aperfeiçoar e sendo quem vai ter esse retorno é o aluno em sala de aula e vem a cobrança da ausência dele, como se ele não estivesse trabalhando e se qualificando. Algumas instituições compreendem isso e outras não, né? Tipo assim, ele está sendo subsidiado ou incentivado a comparecer nesses momentos de formação por uma instituição. E às vezes naquele mesmo dia ou no dia seguinte ele teria aula em outra instituição que nem sempre, entre aspas, aí, entende esse fazer pedagógico, essa necessidade, busca de conhecimento. Isso. E outra coisa também, professora, né, as duas Márcias,
que para esse professor é preciso também que existe, né, que haja esse incentivo para essa formação. Porque, olha só, nós somos cobrados como os especialistas do conhecimento. Nos cobra esse conhecimento, esse fazer pedagógico. Só que tem que nos ofertar, tem que nos dar a condição para que a gente possa ter essa formação. Sim. Então, é uma situação muito constrangedora, porque é o que você acabou de nos dizer. O professor, às vezes, está em outra instituição, a instituição não vê como um investimento, né, que eu estou fazendo um investimento nesse profissional, ele vai dar retorno à instituição, a esse educando, e sem falar também que a gente tem, por exemplo, exemplos de eventos como a Amped, o Endip, que foi a inscrição muito cara. Então, o investimento é muito alto. O investimento é muito alto. E nós somos muito mal remunerados. E sem falar, e tem outra questão também, que isso tem que ser divulgado, incentivado até por parte dos nossos titulares de pastas, dos nossos gestores, de ver que não tem ensino de qualidade se não investir na formação continuada desse profissional. É verdade. Você pediu para falar, Márcia, você quer complementar? É só mesmo para destacar, ressaltar um aspecto, que às vezes o professor, ele atua numa única instituição, mas cai naquilo que nós abordamos aqui. Ele sai para fazer uma capacitação, para melhorar a sua prática, com isso produzir e trabalhar a melhor aprendizagem desse aluno, e quando ele retorna, ele está devendo um tempo, então é como se ele fosse penalizado por ter saído para capacitação. Então, a condição da saída desse profissional para capacitação, ela precisa também ser olhada com mais atenção. As condições, elas partem do ponto de vista de organização de carga horária, de inserção da formação continuada nessa carga horária de trabalho e também das condições de oferta disso. Temos coisas muito boas gratuitas também. Temos workshops, feiras, seminários, simpósios organizados pelas academias goianas e que oferecem coisas muito interessantes. Tem saído à frente. Tem saído à frente, tem se destacado. Às vezes as universidades produzem feiras e seminários, congressos de muita qualidade, trazendo pessoas com conhecimento significativo que vão trazer e fazer a contribuição, mas o enrijecimento da carga horária do professor impede a sua participação. A escola ainda é muito conteudista. A gente fica assim, olha, são 3 dias de aula que ele vai perder. E esse aluno vai repor esse conteúdo? O prejuízo é do aluno. Acho que precisa ver o viés da formação, não é dias sem aula, mas um momento em que o professor se ausentou para aprimorar o seu trabalho, aprender novas experiências, trocar uma ideia chegar muito mais capacitado, oxigenado, motivado. Isso, e em relação a essa motivação, Gisela, quero te perguntar, é comum o professor colocar logo em prática o que ele aprende nessas formações que ele frequenta? Ou ele ainda fica meio em dúvida, meio receoso? Como que ele lida rapidamente lá na sala de aula? Depende da receptividade que ele teve com essa formação. Se foi ao encontro das expectativas dele, porque quando o professor escolhe, né, fazer uma formação, é porque ele está sentindo a necessidade, o desejo de aprender sobre aquele tema. Justamente, para poder colocar isso em prática. Então, foi um desejo dele, foi o desejo que o motivou a fazer esse curso. Só que aí, para ele colocar em prática, se atendeu a expectativa dele, ele vai chegar assim de imediato motivado para fazer isso. Agora, quando não atende ou que ele vai esperando uma coisa já pronta e acabada, digamos, as receitas, aí ele se frustra um pouco, porque ele sabe que não há como, não tem essa dicotomia da prática com a teoria e que a receita, né, esse fazer pedagógico é subsidiado por uma teoria. Então, se ele vai só em busca dessa prática, mas sem essa reflexão, sem esse subsídio teórico, aí ele fala, a realidade é na hora que ele pensa, a realidade é uma coisa, a teoria é outra, e não é assim. Então, depende de como esse professor, né, a expectativa dele, como ele recebeu, como ele apreendeu esse conteúdo. Em muitos momentos de formação, que eu era palestrante, que eu estava trabalhando muito com
com os professores, eu ouvia de alguns, ai professora, tudo é muito lindo que você falou, uma fundamentação teórica muito boa, mas lá na sala de aula é diferente, não é bem assim não. Eu falava, mas como? Eu sou de sala de aula também, eu nunca deixei chão de sala de aula, né? Então, às vezes, alguns pensam que ainda existe uma barreira, um muro entre o que se ouve, entre as reflexões e o fazer pedagógico. Concordam comigo? Acho que aí é uma coisa bem interessante para a gente pensar um pouco. Dentro das características do adulto, porque aí a formação de professores é adultos ensinando adultos, né? A criança, ela aprende com a criatividade, o questionamento, a ludicidade, a investigação. E o adulto, como que esse adulto aprende? Nós adultos, nós aprendemos, nós buscamos informação, queremos conhecimento, quando nós pegamos, isso vai fazer sentido para a nossa prática, para o que nós fazemos, para o que nós conversamos, para aquilo que estamos dialogando naquele momento. Então, eu penso que o professor, ele se apropria de um novo saber, de uma nova estratégia, de uma nova metodologia, quando esse novo saber fala, conversa com a prática que ele está tendo naquele momento, com aquela turma de alunos, com aquele grupo de alunos que ele está. Então, ele apropria, quando é contextualizado, ela é contextualizada e ela atende aquilo que a professora Gisela falou. Então, você atende uma necessidade. Vocês pensam que nós, professores, nós reagimos bem em relação ao novo, a uma nova aprendizagem? Sim, principalmente quando esse novo atende aos desafios que nós estamos vivendo. Cada sala, cada turma, cada turno de trabalho, você tem um aluno, você tem um sujeito diferente. E aí para cada turma e para cada turma, você tem necessidades diferentes. Quando você aprende alguma coisa que colabora, que contribui de forma significativa para a sua prática nesses espaços, você apropria disso, você insere esse novo saber no seu cotidiano, isso já não é novo, isso passa a ser uma rotina, trazendo significado, trazendo sucesso para o seu trabalho. As mudanças acontecem. Aí as coisas acontecem. E aí não é o novo, aí é aplicar, é apropriar de um conceito, de um novo aprendizado, para fazer sentido para novas aprendizagens. É fazer um novo aprender para mim, que vai fazer com que eu leve outros a aprender. E é tudo que nós gostamos. É isso que a gente quer, né? Fazer com amor, com paixão, com motivação, porque sabemos o que é que nós queremos, acima de tudo, que o aluno aprenda e aprenda cada vez mais. Bom, eu gostaria de ficar aqui nessa sala, nesse bate-papo. Tínhamos tanto ainda para aprender com vocês. Esticar um pouco a conversa. Para aprender com vocês, para ensinar, porque a gente ensina, a gente muito mais aprende. Eu tenho quase que certeza que convidaremos vocês duas novamente com a produção do programa, convidará novamente vocês para voltarmos a essa roda de conversa, com esse papo interessantíssimo, que é formação continuada de professores, a necessidade de aprender para ensinar. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou e eu quero agradecer muitíssimo você, professora Gisela, mais uma vez, enriquecendo muitíssimo o nosso programa. E você, professora Márcia Rejane, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, a sua experiência, e com certeza estaremos juntas em um outro momento. E você que deu a nós a grande honra de ficar aí assistindo, curtindo, esperamos que tenha aprendido. Nosso muito obrigada. Continue conosco, porque nós estaremos de volta, essa Sala do Mural, em outro momento, na próxima semana, em um outro lugar, continuamente discutindo educação, porque sabemos que a educação, ela transforma pessoas, e pessoas, sim, transformam o mundo. Disse já Paulo Freire. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando sugestões e críticas para o e-mail que aparece aí no seu vídeo agora, muralcommarciacarvalho@gmail.com. Até lá, fiquem na paz e tchau, tchau. O I9 Instituto Nova Vida
Desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove Formação e Gestão, a busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.